Peraí. Deixa eu mandar eu aqui. Olá, gente. Então estamos aqui no Hotel Ponte Real e vocês estão vendo ali, não estão vendo, mas estão escutando o barulhinho da cachoeira, porque tem uma piscina aqui e essa piscina recebe uma água de cachoeira para ficar movimentando. Então, a esse som de água de cachoeira, eu vou receber aqui a minha amiga, já foi vereadora em mais de um mandato, né? Foi presidente da Câmara Municipal, né? Correto. Já foi candidata a prefeita em São João del Rei, né? Correto. Deixa eu ver o que mais. Já assumiu alguma secretaria municipal? Sim, a história é longa. A minha vida começou, né, João? Se me permite, né? Estou com vocês, recebendo aqui a Jane Acosta, minha amiga Jane Acosta, de muitos e muitos anos. E ela está na política também há muitos e muitos anos. Jânia, vamos começar falando disso, né? Você é uma mulher voltada para a política. A sua história está na política. Desde que eu te conheço, eu vejo você militando na política em vários mandatos, vários governos, em vários partidos, Sim, né? sim. E nós tivemos um esvaziamento aí da Câmara, né? Chegamos a ter meio, 5 mulheres, 5 homens, e hoje apenas Lívia, né? Sim. E o resto é homem. Tá, mas antes, Lívia... Jânia. Jânia Costa, é um prazer recebê-la aqui na TV Del Rey. E nós vamos aqui bater um papo, vocês vão poder conhecer essa mulher maravilhosa, né? Obrigada. Que é um exemplo aí para todas as mulheres de São João del Rei. Jânia, prazer ter você aqui na TV Del Rey. João, o prazer é todo meu e, como sempre, né, é tão importante. Eu estou aqui ao adentrar hoje esse hotel, me fez relembrar, né, uma parte da nossa história que, igual você mesmo disse, coisas de 30, 40 e olha lá, 50 anos atrás, né? Você vai revelar a sua idade. Não, eu não importo em dizer não, né? Eu fico até feliz em dizer, porque ainda continuo com a garra, com aquela vontade de fazer acontecer, mas eu tenho, João, 56 aninhos, viu? Mas assim, continuo na luta, na batalha e tenho o maior carinho, o maior prazer e amo tudo que faço. Você fez 56? 56 fez 56, anos. Então eu sou um ano mais velho que você. Olha pra você ver, Eu sou então, de 60, você é de Eu sou de 61. 61. E o nome, inclusive, vem a combinar, sabe, João? O nome Jânia adveio, na verdade, de Jânio Quadros, porque o politiqueiro na família era meu avô, que era aqui do Rio das Mortes, né? E o sonho dele era que viesse um homem. Aí, como veio a mulher, então me deram o nome de Jânia. E pode ter certeza, é um nome forte, é um nome guerreiro, tanto é que a gente continua guerreando até hoje. Como é que chama o seu avô? Avelino José Soares, meu avô, nascido no Rio das Mortes, né? E na época era delegado, era parteiro, era o médico. Então meu avô foi uma das pessoas que colaborou muito no tempo passado e tal para aquela localidade. É um lugar que eu tenho muito apreço e muito carinho. Tem muita história boa ali. Você nasceu em São João del Rei, você não nasceu no Rio das Mortes. Ô, João, na verdade, né, a minha família, nós fomos criados no Rio das Mortes, mas naquela época, minha mãe com problemas no parto, ela teve que vir para São João del Rei. Então, meu nascimento aconteceu no Hospital Nossa Senhora das Mercês e em seguida retornamos para o Rio das Mortes, mas o meu parto foi feito aqui. Então, você nasceu no Rio das Mortes. Eu Esse sou, negócio de eu falar, sou porque foi de pro hospital. Sabão de bola e limão galego com muita honra, sabe? Eu falo isso com muitas pessoas, tenho o maior carinho. Rio das Mortes, está aqui no sangue. Você começou na política em que ano? Que partido? Como é que você começou na política? Na verdade, eu iniciei a minha vida, vamos dizer, pública, né, em 1975, quando nessa época eu perdi meu pai. E a minha mãe trabalhava na escola polivalente e nesse período o prefeito chamava-se José Menino, né? O famoso José Menino.
E ali, João, eu ia para ajudar minha mãe no colégio polivalente, porque na época eram 3 funcionárias. E naquele período alguém comentou com o prefeito que tinha uma funcionária nova trabalhando sem permissão. Mas a funcionária nova era a Jânia, que não tinha idade, na época eu tinha 12 para 13 anos. Eu ia para ajudar minha mãe, para que nós filhos, né, nós éramos 5 filhos, e meu pai ao falecer nos deixou muito pequenos, e a gente queria mais a presença dela em casa. Então eu ia para ajudar, até porque ela saía de casa 4 horas da manhã, e eu era a companhia dela. E sei que num sábado, todos nós lá trabalhando, eu ajudando na faxina dos banheiros da escola, quando de repente chega a visita do prefeito, Zé Menino, acompanhado de 2 vereadores, que eu me lembro da história, porque a gente tem que falar as verdades, e 2 secretários que estavam visitando o colégio sobre uma alegação que tinha ali uma funcionária nova trabalhando sem permissão. E ao chegar, rapaz, eu estava lá jogando água, né, nos banheiros, lavando tudo e tal, eis que o senhor prefeito abre a porta. E ao abrir a porta, eu estava com um balde d'água e ao jogar, eu dei um banho no prefeito de São João del Rei. Então é uma história que é real, podem ter certeza disso. E com isso foi aquela loucura, né? Corre um para cá, outro para lá, e veio minha mãe. E naquele momento eu falei, pronto, minha mãe perdeu o emprego. Eu sei que eu cheguei no prefeito, pedi desculpa e disse a ele, olha, eu estou aqui só ajudando e tal. Aí ele perguntou quem eu era, aí falei que era filha da Nancy e que meu papel ali era só ajudar. Aí ele nos pediu que viessem na prefeitura na segunda-feira, que ele estaria nos aguardando. Aí vem, rapaz, sábado para domingo, domingo para segunda, como é que dorme? Preocupada com a minha mãe perder o emprego em decorrência disso. Mas eu posso dizer para você, eu sempre fui uma pessoa muito iluminada por Deus, tenho a minha fé. Ao chegar na segunda-feira no prédio da Prefeitura de São João del Rei, quando eu subi aquelas escadas, foi a primeira vez que eu conheci a Prefeitura de São João del Rei e fiquei encantada com o que eu vi ali. E eu disse para minha mãe, um dia eu hei de vir trabalhar nesse lugar. E a minha história começa a partir dessa data. Fui muito bem recebida pelo prefeito, a filha que era chefe de gabinete, né, Meire, me levou juntamente com a minha mãe até o gabinete e lá estavam as mesmas pessoas que tinham ido lá no colégio. E antes que ele falasse qualquer coisa, a lágrima já desceu nos olhos e eu disse a ele que não mandasse minha mãe embora porque era o único salário que entrava na nossa casa. E a perda do meu pai, ela se deu numa situação muito difícil para nós, né? A gente teve acesso ao salário do meu pai depois de 8 meses de falecido, porque foi dado causa-morte do meu pai como causa-morte indefinida, e meu pai era policial, e infelizmente nós ficamos de 8 a 9 meses sem receber salário. E nessa época o emprego da minha mãe foi dado, em decorrência do seu Zé Menino conhecê-la, que ela era também politiqueira, até música ela compunha, né? O político Zé Menino, e ele em agradecimento levou minha mãe e deu a ela esse emprego e era esse salário que nos mantinha, né? Os 5 filhos mais aluguel. E com isso, João, naquele dia o prefeito só disse para mim que não, eu já tenho conhecimento da história de vocês e eu quero lhe comunicar que a partir de hoje você é minha mais nova funcionária. Oh, que coisa bacana. Então, eu entrei para a Prefeitura de São João del Rei, dando um banho no prefeito, Zé Menino, né, em 1975. Você tinha 14 anos? 13 para 14 anos, e veio a questão de legalizar documentos. Não tinha como fazer, porque eu não tinha idade, mas tive um anjo da guarda, né, que trabalhava aqui no fórum, juntamente com a dona Lula, que foi o Rominho Bacarini com a dona Lula, que fizeram para mim uma certidão. Eu fui emancipada para que eu pudesse ter acesso à minha carteira de trabalho e realmente me tornar uma funcionária pública municipal de São João del Rei. E aí então você pegou,
Esperou, porque naquela época, com 16 anos também não votava, né? Só com 18. 18 anos. E aí você, quando entrou com 18 anos, você entrou Meu no partido primeiro- Zé Menino. Não. Zé Menino prefeito em 75, né? Em 76 veio a nova eleição, que foi eleito o senhor Otávio Neves, né? Então eu comecei com Zé Menino, passei pelo senhor Otávio Neves e nesse período eu estava faxineira no Colégio Polivalente. E aí eu queria estudar, eu queria crescer, eu queria ser alguém e tal, e consegui chegar a ser faxineira da Secretaria de Fazenda, aqui no centro, porque meu sonho era a Prefeitura de São João del Rei. Então eu consegui chegar à Prefeitura, na Secretaria de Fazenda, como faxineira. A minha chefe era a Dona Marlene, né? E então, na parte da manhã, eu fazia a limpeza. Mas como eu morava no bairro de Matozinhos, era um tanto quanto difícil eu ficar descendo e subindo, porque o poder aquisitivo era pequeno. Então eu pedi para ela, me deixa ficar na parte da tarde, eu quero ir aprendendo outros serviços, para que eu possa ajudar a senhora, ajudar meus colegas aqui dentro, porque à noite eu estudava na escola de comércio, né? Então eu saía de manhã de casa para vir trabalhar e só voltava para casa por volta de 10h15, 10h30 da noite. E isso foi durante muito tempo. Mas aí o senhor Otávio, vendo, né, o meu esforço em si, fui agraciada com uma bolsa de estudo também na época para continuar os estudos na escola de comércio. E aí, João, o senhor Otávio foi vendo o meu trabalho e tal, e de repente eu já estava dentro do prédio da prefeitura, trabalhando no protocolo da prefeitura de São João del Rei, e ali começaram a me ver como uma pessoa que atendia a todos, que procurava resolver os problemas de todos, né? Até que fui convidada pelo então vereador na época, o senhor José Pedro Leite de Carvalho, foi um mestre na nossa vida política, na nossa história, né? No passado. Ele era vereador, chegou a ser secretário de Educação, então era uma figura muito próxima de todos nós. E ele me aparece lá uma hora lá na sala onde eu trabalhava, levando uma ficha de filiação, e nessa época era o MDB. Você já tinha a idade para se Aí filiar? nesse momento eu já estava já de 17 para 18 anos, né? E foi a minha primeira eleição, em 1982. Eleição como eleitora. Eleitora e a minha primeira candidatura a vereadora. Você foi candidata a vereadora em 82. Meu primeiro voto, eu votei em mim. Né? Mas aí já começa, sabe, João, a nossa luta, o que a política provoca, né, em todos nós. Eu sempre sonhei com uma coisa bonita e tal, mas a realidade é bem diferente. Você chegou a ter quantos votos, você lembra na primeira? Lembro. Eu falo que a minha história, ela fica, né, até então, tudo marcadinho, tudo anotado no cérebro e tal. Eu sei, João, que nessa época o partido estaria lançando 3 mulheres, tá? E dessas 3, somente uma ficaria. E nesse período as candidatas eram Jânia Costa, doutora Maria das Graças, que era advogada, e a contadora Nilza Contadora, me lembro muito bem, né? E aí todos, não, é a Jânia que vai ser, mas veio a chamada, me perdoa que isso fugiu o nome, quando você tinha muito mais candidatos do que vagas, né? E também foi uma época que o nosso partido lançou 2 candidatos a prefeito, Breno Lombardi e Cid Valério. Naquela época podia lançar, né? Um mesmo partido lançava 2 candidatos. 2 candidatos. E podia votar no prefeito de um e no vice de outro, era assim? Não. Aí no caso, né, o majoritário teria que ser aquela chapa, né? E no caso, vereadores, nós como se diz, todos nós em saia justa. Mas me jogaram do lado do Breno. E eu fui para a campanha. Mas sempre fui muito correta, muito honesta com o meu, né? Eu tinha comigo, se é esse o candidato, vamos trabalhar para o candidato. E ao chegar na minha campanha,
tinha o Breno, tinha o Cid Valério e do outro lado tinha mais candidato? Eu tinha outros partidos, e agora aqui eu não vou me recordar ao certo, tá? Mas tinha outros partidos. Que era da Arena, né? Arena, o Zé Menino era da Arena, né? Não, mas aí ele já não era mais candidato, já não era, já tinha... Zé Menino deixou de ser prefeito em 75, porque em 76 já foi o Otávio. Eu peguei o final do mandato do Zé Menino. O seu Otávio foi pelo MDB? O doutor Otávio, e agora? O Otávio Neves. Ô João, não vou saber me lembrar aqui, não vou lembrar. Mas foi... PP, que era o partido do irmão dele, Tancredo. Tancredo, mas PMDB. PMDB, que era MDB, e depois que passou em 82 para PMDB. Verdade. Certo? Por aí. Então, nesse período, eu fui escolhida para ser a candidata, mas houve várias controvérsias. Eu sei que, de repente, meu nome foi cortado. Eu já fazendo campanha, de repente, eu não era mais a candidata. Iam colocar outra pessoa. E aí, minha mãe, quando tomou conhecimento, me acordou cedo. Levanta que nós vamos dar uma ida lá na casa do Dr. Tancredo, que ele está na cidade. Só ele vai poder resolver essa situação sua. Aí eu falei, mas mãe, larga pra lá, eu não gosto muito da política. Eu entrei porque realmente me pediram que entrasse, mas eu vou ter outras oportunidades. E minha mãe insistiu, vai ser agora. A sua mãe acreditou que você falou que você não gosta de política, né? Tá. Mas aí tinha um porém, sabe, João? O meu avô, que era o Avilino, era partido contrário. Sempre foi contra o partido de Dr. Tancredo. Aí minha mãe dizia, ao chegar no Dr. Tancredo, não fale de quem que você é neta, porque é aí que você não vai entrar mesmo. Falei, mãe, mas eu não gosto de mentira. Não, mas se perguntar, você dá o seu jeitinho, mas não diga quem você é. E ao chegar na casa do Dr. Tancredo, muito bem recebido, porque era uma figura de uma educação, de uma fineza para o tratamento, né? E aí, quando ele apareceu na janela da casa dele, entra e tal, e aí, mocinha, o que te traz aqui? E eu já meio que nervosa, tipo, Dr. Tancredo, eu vim aqui para falar com o senhor, que me convidaram para ser candidata a vereadora, e eu já estou trabalhando, tenho certeza que vou ser eleita, e me cortaram. Na data de hoje, o meu nome já não consta mais dentre os escolhidos, vai ser uma outra pessoa. E eu fiquei... No Solar dos Neves. Solar dos Neves, Solar dos Neves. Ele morava aqui na época, não, né? Não, vinha, e nesse período ele estava em decorrência do período eleitoral, né? E aí ele pega e falou assim, calma, mocinha, eu tô vendo que você tá nervosa e tal. Falei, não, senhor, que eu falei com a minha família que eu não queria mexer com isso, porque a política tem muita coisa ruim. Aí ele pegou e falou assim, olha, não é tão ruim assim não, mas me conta um pouco da sua história. Eu tô vendo que corre um sangue político nessa veia. Quem na família é o político? Aí minha mãe me deu uma olhada, eu olhei para ela, aí eu fiz isso, ele falou assim, o que foi? Você não pode falar? Aí eu falei assim, não, eu posso e vou falar. A minha mãe foi que pediu para me dizer para o senhor, tipo, não conte quem é o seu avô, porque eles não se davam bem politicamente. Aí quando ele falou assim, mas quem era seu avô? Ah, ele já é falecido, o senhor nem vai lembrar. Nós somos do Rio das Mortes. Então você é neta do Avilino? Sou, sim, senhor. Você é neta do seu Avilino? Sou, sim, senhor. Aí ele só virou para mim, tá aí, mocinha. A vida inteira eu lutei para ter o seu avô do meu lado e não consegui. Eu não posso perder a neta. O Tancredo tinha esse negócio, né? Ele falava assim, olha, os amigos eu sei que eu tenho, não preciso se preocupar com eles. Verdade, agora eu preocupo com os adversários, porque esse é que eu quero ter comigo. E tinha uma história bonita, viu? Ele procurava os adversários na madrugada, para que os amigos não vissem. Porque era o tempo, era o período que ele batia na porta do meu avô. Mas meu avô não o recebia. Para você ver como que a história é, né? E com isso a Jânia veio a ser a candidata pelo PMDB. Tive 597 votos. 97 votos naquela época.
Ué, isso é voto pra caramba, isso aí seria quase 3.000 votos hoje. Tive 597 votos e nesse período a Câmara de São João del Rei era formada por 15 vereadores, tá? E a Jânia era a vereadora eleita. E de repente, passado 2 dias, eu me tornei suplente. Né? Ah, você chegou a ser eleito, depois virou suplente? Virei suplente. Mas conta essa história. É uma história tão essa história aí, complicada. É uma história complicada, mas muitos sabem. As pessoas hoje nos veem, mas não sabem o que é uma dificuldade na política, além de buscar os votos. Permanecer no partido, conforme você disse que eu já passei por várias siglas, não que eu quisesse mudar de sigla, mas todas as eleições, João, me puxam o tapete. Eu não sei qual é o receio da classe política da minha cidade. Em todas, não tem uma. Mas isso é da política, não é só você não. Poxa, fazer política no Brasil é igual luta de capoeira. É um passando a rasteira no sabe? outro. E mesmo com mandato, depois de eleita, sabe? Todas as eleições chega alguém para poder tirar a sigla. Aí eu fico igual uma louca para poder tentar buscar ajuda por parte de algum amigo que possa me ceder a sigla para que eu seja candidata novamente. Mas a suplência sua foi porque foi mexer no coeficiente eleitoral na época, aí fizeram um cálculo lá? Na época, né, o que aconteceu, eu cheguei até a entrar com pedido de recontagem de votos, tive muita dificuldade porque eu não encontrava um advogado, um amigo que pudesse dizer, eu vou pegar a causa para te ajudar, né? E assim, hoje eu posso até entender quem era a Jânia, uma faxineira, né? E a história política de São João del Rei sempre foi uma história, né? Que as pessoas que passaram pelo processo no passado, pessoas que tinham nomes, né? E tal, eu, na verdade, eu não era ninguém, tá? Assim, para certas pessoas, porque eu me considero. Eu sou filha da Nancy, a faxineira que fazia o cafezinho, a neta do Avelino Soares, e continuo sendo essa mesma pessoa até hoje, sempre buscando fazer o melhor do que eu posso. Às vezes existem alguns que ficam meio que chateados e tal, mas as minhas passadas é de acordo com aquilo que eu posso, não com aquilo que eu preciso contar com terceiros, porque tem um período, sabe, nas nossas vidas, que dependendo da passada que você quer dar, automaticamente você é obrigado a fazer certos acordos que infelizmente não é o meu conceito, não é a minha criação, então eu prefiro deixar que alguns possam ter ficado chateado, aborrecido, mas o próprio tempo mostra a essas pessoas que o que eu fiz foi o melhor. Quem que foi o vereador que assumiu a sua cadeira? A disputa foi entre eu e o José Pedro Leite de Carvalho, né? Então, com isso... Difícil aí, né? Ó, foi mexer numa pedra. Complicado. O professor José Pedro Leite foi, assim, uma figura de uma história política muito grande, um dos vereadores com um mandato, né, de 8 para 9 anos de mandato. Foi o vereador que teve mais mandato, né? 8, 9 mandatos consecutivos. No governo Cid Valério já era remunerado o vereador? Espera lá, deixa eu me lembrar. Ô João, era remunerado, tá? Mas era um salário assim, irrisório, tá? Eu tô querendo me lembrar aqui, mas acredito que sim, me perdoe aqui, porque já faz muitos anos também, né, gente? O tempo passa. Mas você ficou de suplente, mas você chegou a assumir? Assumi. Aí nesse período, primeira suplente, e aí o que aconteceu? Breno Lombardi não foi eleito, quem foi eleito foi Cid Valério, e eu já era funcionária da prefeitura, e aí nesse interim, doutor Cid Valério sobe as escadas no primeiro dia do seu mandato, e a primeira pessoa que ele mandou chamar no gabinete foi a Jânia. E aí meus colegas que trabalhavam no protocolo comigo, entendiam que, nossa, você vai perder o emprego. Eu já subi preparado, né? E nesse período a gente tinha ali um companheiro, Roque Silva Filho, uma figura que
Sou muito grata, uma figura que me ajudou muito. Através dele eu tive muitas ascensões, porque era uma figura que confiava no nosso trabalho, né? E quando eu cheguei no gabinete, ele que me recebeu, e aí ele logo se dirigiu ao prefeito dizendo: aí, doutor Cid, essa é a mocinha que eu falei para o senhor. E desse dia em diante, o doutor Cid Valério, né, falou comigo: olha, acompanhei a sua campanha, vi o que aconteceu com você, mas eu quero lhe fazer um convite. Eu preciso de uma pessoa do meu lado que tenha esse perfil que você tem. E a partir dessa data, eu passei a ser uma pessoa de confiança no gabinete do prefeito Cid Valério. E ali, nesse período, o doutor Cid ficou 2 mandatos, prefeito, né? E nesse inteirinho desse mandato... Foi um mandato turbulento, né? Foi um 82, mandato difícil. 86. Foi na época da direta já, Sim. aí teve um mandato tampão, né? Parece que foi de 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 né? anos, né? E aí, nesse período, João, eu fui convidada por ele e comecei a desenvolver um trabalho dentro do gabinete, onde tive a oportunidade de criar as associações comunitárias em São João del Rei. E a primeira associação criada na nossa cidade foi a da colônia do Giarola, a dos italianos. Povo trabalhador, povo sério, honesto. E ali nós começamos a desenvolver os domingos à italiana, né? Que o primeiro evento nós fizemos lá um almoço para uma média de 700 pessoas. E aí compareceram 1.500, sabe? E foi chique demais e eu fico muito feliz de ter podido participar com aquele pessoal. E nesse meio tempo, doutor Cid entendia que as entidades filantrópicas de São João del Rei teria que ser olhada com carinho diferenciado de todas as outras questões, até porque eram as entidades que ajudavam a governar São João del Rei, através, inclusive, né, de encaminhamentos, de solicitações, de benfeitorias naquelas comunidades. Então existiu um trabalho muito bonito e era eu que fazia isso. Eu colocava o trabalho da comunidade junto com os vereadores. Não existia ciúmes, tá? A coisa era muito bonita, era uma coisa perfeita de ser feita, tá? E todos eram respeitados dentro da sua área. Então, assim, o tempo foi passando e tal, e de repente eu assumi, fui trabalhar na Secretaria de Turismo também de São João del Rei, junto com o Dr. Luiz D'Angelo Pugliese, que era o nosso secretário na época. Isso ainda no governo do Cid Valério. Cid Valério, né? Foi um período dos melhores carnavais que eu pude conviver, né? As nossas avenidas eram, sim, maravilhosas, os enfeites, né? Hoje eu cobro um pouco disso dos nossos atuais governantes, porque eu percebo que as nossas escolas, por mais que façam, ficam tanto apagadas. No final do governo do Cid Valério, parece que a Terezinha Rios, sim, mas também o Jacó, foi secretária, né, de Turismo de São já João não del estão Rei, mais com a gente. Já né? não estão, né? Então, assim, a gente tem história de convivência, de muitos amigos que hoje já não estão, mas foram professores. Mas quando você ficou de suplente no governo do Cid Valério, você não chegou a assumir a sua cadeira, não? Assumi com o falecimento do nosso amigo Vicente Tatu. Vicente era um companheiro nosso, né? Mas eu fiquei pouco tempo como no mandato e houve uma outra tentativa para que eu fosse candidata novamente, porque questão das mulheres, nunca que as mulheres participavam e tal. Não fiz uma campanha porque, na verdade... Você foi a segunda mulher vereadora da história de São João del Rei. Sabe disso? Eu me lembro de Dona Alba Lombardi, mãe do Breno. Isso. Né? Carnavalesca, cheia de gás também. Primeira vereadora. Uma mulher e tanto, super poderosa. Né? Mas era uma pessoa de alta sociedade, sim, né? Sim. Você foi a primeira mulher que veio lá. Digamos que eu fosse a ralé. Né? Falo isso com muito carinho, pode ter certeza. Engraçado, a sua história, a história do atual prefeito Nivaldo,
Vocês começaram quase na mesma época, vocês têm mais ou menos a mesma idade, né? O Nivaldo também veio de origem humilde, origem simples, pouco estudo, né? Sim, sim. E vocês foram, né, de forma paralela, cada um com uma política diferente do outro, mas foram se esbarrando aí ao longo do tempo. O Nivaldo, na verdade, a gente conhecia Nivaldo, né? Era um frequentador assíduo do Que Bom, né? Naqueles bons tempos de Que Bom e tal. Mas quando o Nivaldo se elegeu prefeito em Tiradentes, aí nesse período, São João del Rei, trabalhei junto, fui vereadora junto com Rômulo Viegas, fomos colegas de Câmara. Então você saiu candidata de novo e reelegeu, porque o Rômulo foi prefeito. Não, nós fomos eu fui vereadora com Rômulo ainda no período da morte do... Certo? Foi nesse período. O presidente da Câmara era o Rômulo Viegas. Rômulo Viegas, né? E com isso o nosso grupo político, né, resolveu lançar o Rômulo, o prefeito de São João del Rei, tá? E nessa época contra o Breno Lombardi. E o José Egeide de Carvalho com o Mauro Moraes de vice. O Mauro Moraes era deputado estadual na época. Não é isso? Olha pra você ver, né? Não é tudo que eu vou lembrar. Que bom que você, né? Jornalista e tal, sabe bastante das coisas. E aí, João, veio a candidatura de Rômulo, né? Ganhamos, mas não fiquei satisfeita com o mandato do colega Rômulo como funcionária. Um dos meus entraves com Rômulo Viegas foi em decorrência dessa questão do regime jurídico único, que eu nunca aceitei, eu nunca quis. Eu era funcionária da prefeitura e eu entendia que ao criar-se, né, o regime jurídico único, nós estaríamos criando mais uma folha de pagamento dentro do município, tá? E hoje eu posso dizer para vocês aqui de coração, eu não estava errada, tá? Hoje nós temos aí um rombo muito grande e isso lá na frente vai realmente provocar um problema enorme aos aposentados, aos pensionistas, porque infelizmente a gente sabe que cada prefeito que entrava não fazia os pagamentos devidos, né? E aquilo é uma poupança, que se você não fizer seu dever de casa todo mês, a tendência é fazer isso. E onde você não coloca, e você vai tirando e tal, você cria buraco, né? E hoje a gente tem essa situação. No governo do Rômulo, você não assumiu o cargo de confiança, não? Sim, eu era cargo de confiança. Qual que era o posto? Na época eu trabalhava na área jurídica com o doutor Iris Vilela, tá? E nós da área jurídica éramos contra ao regime jurídico único, certo? E ali a gente começou a ter assim uma certa... Já não era mais aquele contato da servidora com o prefeito, porque eu entendia que o prefeito tinha mandato de 4 anos e nós, funcionários, dependíamos daquilo ali para a sobrevivência futura, né? E nesse período, João, eu tinha nessa época 21 anos e pouco de prefeitura, tá? E diante dessa situação vivenciada na época, nós entramos assim numa situação que eu já não estava mais satisfeita não tinha mais ambiente de trabalho, né? E eu entreguei meu emprego. Já estabilidade. Já, 21 anos e 6 meses, mais ou menos, de prefeitura. Mas o clima ficava muito ruim, eu não conseguia, não tinha mais aquele ambiente. E pedi demissão. E a minha demissão ela foi homologada em Justiça do Trabalho, sabe? E eu me recordo como hoje, quando a juíza me disse, pede uma licença, pede um afastamento. Não, doutor, para falar a verdade para a senhora, eu não consigo nem passar mais em frente à prefeitura. Isso ainda no governo do Rômulo Viegas. Você acha que você sofreu uma espécie de bullying? Sim. Não só eu, mas a minha mãe também, né? Então existia aquela coisa, como eu não posso com você, eu vou atingir aquela parte que mais te toca. E foi quando realmente a coisa começou a ficar difícil pro lado da minha mãe. E aí você também saiu do partido,
Como é que é? Você continuou no A PMDB? gente não saía, a gente, como se diz, te cortava e tal, e ali você já começava a pensar em outra sigla. Você não era convidada a sair, você era tirada, né? E com isso, João, eu comecei a pensar São João del Rei de uma forma diferente. Foi quando eu falei, São João del Rei precisa ter uma mudança. São João sempre foi comandado, né? Neves, Bacarini, Viegas, eram sempre os três partidos que eu me recordo, né? Que era o comando da política local. E eu quis fazer uma mudança. Eu busquei Nivaldo em Tiradentes para ser candidata em São João del Rei. Então você Sim. que é a culpada do Nivaldo, tá aí, esses 4 governos. Ó, gente, ela é que é a culpada. Quem gosta do Nivaldo bate Olha, palma. não, Quem não gosta, eu- crucifica a Jânia. Eu Mas não, falo, o Nivaldo né? tem uma história boa. As histórias precisam ser contadas, a gente passa por vários processos nas nossas vidas, né? E eu falo, o Nivaldo, Como é que você buscou o Nivaldo? na época eu procurei na prefeitura de Tiradentes. Ele era prefeito em Tiradentes. E o Nivaldo era aquele cara que onde a gente ia ouvia falar do Nivaldo, né? Época de Nilton Cardoso, que o Nivaldo ia em Belo Horizonte e trazia os recursos, que o Nivaldo chegava com aquele jeitão dele todo meio de loucão, né? E tal. Se vocês não fizerem isso E por na mim, época Santa Cruz não existia, né? Santa Santa Cruz Cruz era era um um bairro, bairro de era um Tiradentes. distrito de Tiradentes, Sim. era Porto, Sim, né? E era meio Porto. abandonada, assim. Pra você ter uma tudo de ideia, a terra. rede de esgoto não existia e tal, né? E foi ele que conseguiu trazer esse benefício, na época, juntamente de Nilton Cardoso. Que virou um espelho do governo Com dele para certeza. São João del Rei, porque Foi. Santa Cruz está mais para São João del Rei do que para Tiradentes. né? Com toda certeza. Foi aí que você achou, olha, É. o pessoal está gostando do que você está fazendo aí. Isso. E com isso, João, eu procurei Nivaldo na prefeitura, conversei, expliquei toda a situação e disse que São João del Rei precisava ter uma mudança radical e que ele seria essa pessoa. Eu sei que diante de muito questionamento, que o pessoal de Tiradentes gostava muito dele e tal, ele entendeu a nossa posição, até porque tinha os parentes, né, os tios todos aqui em São João del Rei, e com isso aceitou vir para São João, deixando o mandato faltando 1 ano e 3 meses. Viemos de carroça para São João del Rei, porque os carroceiros apaixonaram pela figura Nivaldo e tal. E começamos aqui a fazer um trabalho muito interessante. Tivemos uma eleição, tá, que veio assim, arrasou, foi muito interessante. Na época, quem que era o vice do Nivaldo? E agora, pera lá, era Carlinhos Braga? Carlos Braga, isso, né? Então, assim, foi um mandato excelente, onde eu pude participar como chefe de gabinete de Nivaldo. 2 pessoas assim, sem tradição política, né? Sem vínculo família tradicional. Foi realmente assim, né? O Carlinho é aquela figura carismática. Rompendo com a tradição. Foi verdade. Tanto que o nosso lema era esse, né? A mudança da tradição pela Os candidatos solução. da tradição na época eram o Jorge Ranas, Salvo me engano, acho que é isso que era mesmo. o secretário do Rominho, né? Que era do PMDB. Isso. Olha só como é que é a tradição. Olha para você ver como é que, né, que é a política. Pois é. E aí, com isso, tivemos um mandato que foi muito interessante, foi muito bom, né? E foi vindo outras eleições. Cheguei a trabalhar com o Nivaldo num outro segundo mandato dele. Mas peraí, vamos pular Vamos lá. etapas não. Teve, depois do Nivaldo, no Nivaldo você foi secretário, alguma coisa? Chefe de gabinete. Chefe de gabinete. Sim, primeiro mandato. Chefe de gabinete. E aí o Nivaldo teve 2 candidatos da base dele, que foi o Carlos Braga, que era vice-prefeito, e o Célio Bocheviri, Então vamos chegar lá. que era o secretário de obras dele, né? Como é que nós chegamos? Sim, Aí nesse período, o Nivaldo tinha a pretensão de fazer o candidato dele. E nessa época o candidato seria o Celinho. Mas nós que éramos do grupo entendíamos que não era ainda a vez. Se tivesse que apoiar, deveria apoiar o seu vice, que foi o Carlos Braga, né? Mas a coisa não correu por esse lado. E aí, João, mais uma vez vem a Jânia. Lancei uma candidatura de prefeita também pelo PSC. Aí
Então, você também foi candidato. Então, na verdade, teve candidata. 3 candidatos da base do Nivaldo. Você Não era, também porque a base, era porque porque você a base, né? O Nivaldo com o tempo foi tendo algumas mudanças aí, né? Com o tempo dele e passou tipo, não seria o Carlinhos, não seria a Jânia e seria no caso, Célio Bucheville. E nós não achávamos aquilo, nós que sempre atuamos do lado e tal, nós gostaríamos que fosse o Carlos Braga, né? Aí eu falei assim, quer saber? O único jeito agora é dividir votos. E eu sabia que eu tinha voto dos colegas de prefeitura, né? Eu sei que nesse período eu tive 3.600 votos como candidata a prefeita, né? Então você foi a primeira mulher candidata a prefeita em São João del Rei. Pelo menos isso. Foi em 96 já, né, João? Não é isso? 96. Quebrando tabu. 96, é. E nesse período, Carlos Braga ganhou e... Que foi um azarão. O azarão, né? Que ninguém esperava. Na época o Jorge Ranas era candidato. Parece que você renunciou à sua candidatura no meio da campanha. Não, aconteceu uma fala, mas não foi só eu candidata, não. Salvo me engano, o PT também lançou, ela era presidente do Márcia, certo? Teve duas candidatas. Teve duas. É sempre assim, nunca deixa a Jânia sozinha, sempre aparece uma de última hora, né? Aí quem deixou a campanha no caminho foi a Márcia. Foi a Márcia. A Márcia desistiu. Certo? Desistiu para apoiar outra candidatura ou desistiu porque não estava tendo gás? Não me recordo, tá? Eu vejo que, assim, geralmente nós mulheres, sabe? Isso é um recado para você, mulher. A gente sempre fica sozinha, viu? É incrível. É incrível. A gente acaba ficando sozinha. Então, quando tiver que ir, confie no seu taco. Não pense que vai ter pessoas para chegar e fazer isso, é muito difícil. Mas, enfim, dei continuidade ao meu trabalho, Carlinhos Braga ganhou, e nesse meio tempo eu fui convidada a ir embora de São João del Rei trabalhar na Assembleia Legislativa. E aí fui trabalhar com o deputado, que não tinha nada a ver com a minha cidade, Ambrósio Pinto. Ambrósio Pinto, que era de Itajubá. Já era um senhor de bastante idade. Já, né? Deputado já estava já no seu 2º para 3º mandato, e eu o conheci numa viagem em Lagoa Dourada. Ele estava lá fazendo um lanche e eu estava indo em direção a Belo Horizonte levar uma pessoa para tentar ajudar numa internação, né? E naquele dia ali eu parei para pegar um rocambole para levar para o médico que ia me atender. E nesse período que lá estávamos, chega lá um pessoal meio que na correria, que uma pessoa muito querida da cidade de Lagoa Dourada tinha sentido mal e que estava no carro e eles tentando trazer para São João del Rei. Aí quando eu vi aquela confusão, um corre para cá, outro corre para lá, cheguei até eles, falei, gente, mas não tem um cardiologista, não tem um aparelho, um eletro aqui para poder fazer o exame do paciente, até para ver o que é, para ver se dá tempo de chegar em São João. A ideia era pegar um comprimidinho, botar debaixo da língua e tal, para poder dar tempo de chegar. E o deputado ali, que eu também nem sabia que era deputado, ao ver, né, aquela correria toda nossa... Aqui para ver se melhora. Pode falar. Pode. Ao mesmo tempo que ele me viu naquela correria e tal, ele me chamou num canto e falou comigo, olha, tô vendo seu jeitinho aqui e tal, eu sempre passo por aqui e tô percebendo que a cidade precisa realmente de muita coisa. Eu quero me colocar à sua disposição. Quando for a Belo Horizonte, esse é meu cartão, sou Ambrósio Pinto, quero estar à sua disposição para você ajudar seu povo. E dali ele viu a possibilidade de montar uma base aqui eleitoral, tem uma mulher ali que tem garra, sim, eu vou pegar essa mulher para trabalhar comigo. Sim. E conseguiu votos aqui com o seu trabalho? Conseguiu. Nossa, Ambrósio Pinto, nesse inteirinho, ele ficou majoritário em 2 cidades da minha região aqui, que foi Lagoa Dourada e a cidade de Prados. Muito bem votado, mas uma figura, viu, João? Hoje já com uma certa idade, muito doente, tá? Mas uma alma, um coração maior que tudo.
Eu devo muito o que eu sou hoje à figura de Ambrósio Pinto, e a população de São João del Rei também deve muito a essa figura, que foi aquele que abraçou junto comigo a causa da construção do Corpo de Bombeiros de São João del Rei. Tá? Então foi nesse período. Começou na época do Cid Valério, né? A construção do bombeiro? Não, foi na época do Nivaldo. Foi na época do Nivaldo. Na época de Nivaldo. O né? Cid Valério teve dificuldade, né? Eu acho que Foi ele na conseguiu no época. máximo um terreno. O né? terreno já existia desde a época de Zé Menino. Zé Menino. E ali se colocava sempre a pedra fundamental. Eu me recordo até que eu fui levada perante o governador de Minas, que era Dr. Hélio Garcia. Fui levada por um deputado, José Aldo, que hoje também já não está aqui no nosso meio. Família aqui de Rezende Costa, de Oliveira, né? Ele que me levou no governador e fez um pedido ao governador. Essa mulher aqui quer fazer o Corpo de Bombeiro de São João del Rei. E o governador olhou para minha cara e falou: só se vai ser com você, que é uma mulher, porque eu estou cansada daqueles homens da sua cidade. Só sabe botar uma pedra lá e botar a banda para tocar. Assim mesmo, que foi que ele falou para mim, né? Mas me disse: olha, mocinho, vou confiar em você, mas você vai ter 2 anos para poder fazer essa obra. Depois disso, aí a responsabilidade é minha. E eu tive que batalhar juntamente com a vereadora Sônia Coelho, que foi uma grande parceira, uma grande companheira, tem feito muita falta hoje em São João del Rei, outra guerreira, né? E na época nós tínhamos aqui um grupinho de mulheres, 5 mulheres. Era eu, Sônia Coelho, a Vera aqui do Alto das Mercês, tínhamos também a Maria, que trabalhou comigo, Maria do Bozó, e tinha uma outra pessoa que também já não está no nosso meio aqui, que eu estou esquecendo, mas nós íamos para lá no sábado carregar lata de concreto, tá? Tijolinho por tijolinho. Tivemos 2 figuras que também já não está mais aqui no nosso meio. Um tá, que é o Celso, que mora aqui na BR, e o outro era um pedreiro do barracão, o senhor Zé Dundum, que hoje também não está mais. Mas assim... Vamos avançando aqui, vamos, porque tempo. O seu currículo é enorme. É enorme, com certeza. Aí você, na época, o Nivaldo voltou para ser prefeito, você saiu candidata a vereadora de novo? Não. Não, aí já foi, já. Eu fui para Belo Horizonte, né? Fiquei na Assembleia durante 15 anos. 15 anos. Fiquei com o deputado Ambrósio Pinto e com o Domingos Sávio. Depois do Ambrósio Pinto? Depois do Ambrósio, fiquei com o Domingos Sávio. Né? Está vivo, já muito doente, né? Hoje fica mais acamado, né? Reside ainda na cidade de Itajubá. Então, trabalhei 2 mandatos também com o Domingos Sávio. E em 2009 decidi voltar para São João del Rei e lançar minha candidatura de prefeita, de vereadora. Mas você, a princípio você ensaiou uma candidatura para prefeito na época, não? Não, a prefeita, eu lancei uma candidatura, já estava trabalhando na Assembleia em Santa Cruz de Minas, por causa do meu amigo Didico da ambulância, né? Eu via, né, a possibilidade da gente estar fazendo um trabalho por Santa Cruz e tal. Lancei uma candidatura, mas o Didico também resolveu a ser e foi eleito, né? Meu amigo, meu parceiro até então. E nesse inteirinho eu volto para São João del Rei como candidata a vereadora. E aí você trouxe para cá a sigla PTB. Não, você pegou a sigla PTB. Sim, já estava, né? Desde a época do Ambrósio, PTB, sim, era o 14. Aí você foi eleita? Fui eleita. No governo... E assim, o Nivaldo veio, depois veio o Carlinhos, depois veio o Nivaldo, depois veio o Cidinho. Cidinho. Foi no governo do Cidinho? Por aí. Não, eu não fui vereadora com o Cidinho. No Nivaldo é que eu fui vereadora. Isso, certo? Então, em 2009, eu já querendo retornar, porque família aqui e tal, vim para São João del Rei, consegui me eleger. Né, foi aí que você foi presidente da Câmara. 1.480 votos, fui a mais votada e a primeira mulher presidente da Câmara. Né? E fui para a reeleição, né, conseguimos mais uma vez ter o mandato, no mandato aí do
prefeito Elvésio. Prefeito Elvésio. Elvésio, né? E depois dessa, lancei essa candidatura porque não queria mais ser vereadora, João. A experiência não foi boa, tá? Eu sonhei com uma Câmara muito diferente de tudo aquilo que a gente viveu, por entender que a minha cidade merecia e merece. É a forma que está sendo feito hoje na minha cidade. Não é esse o caminho, sabe? Então você foi candidata a vereadora 3 vezes, sim. Uma você ficou suplente, correto. Nas outras 2 você ganhou. Eu coloco hoje que eu tive 2 mandatos e meios consecutivos, porque na suplência eu consegui ficar um tempo, né? Uhum. Que foi esse período de 82. Depois disso, continuei o meu trabalho dentro do município como servidora pública. Depois fui para a Assembleia Legislativa, fico 2 mandatos como vereadora e volto para a Assembleia Legislativa novamente, mas não abandono a minha terra de jeito nenhum. Então você foi candidata a prefeita 2 vezes. 2 vezes. Em você está perseguindo esse objetivo desde aquela época. Ô, João, que você era faxineira. Me bate ainda, tá? Uma vontade muito grande, tá? Mas é o coração que pede. É o coração e a razão. Eu trabalho dessa forma. Tem a hora que eu falo com o coração e a hora que a razão precisa imperar. E nesse momento hoje, nós precisamos ter governantes que trabalhem com as 2 coisas, coração e razão. Nosso povo está muito sofrido. E a razão, faça as coisas direito, que dá para poder ser um dos melhores governos. Falando nisso, nós já estamos aqui chegando nos finalmente, né? Já estamos com 52 minutos de programa, mas tá bom, a turma que está assistindo aí está gostando. Recentemente agora o prefeito Nivaldo inaugurou, né, uma casa de apoio lá em Belo Horizonte. E falar em casa de apoio aqui em São João del Rei até então era falar em Jânia Costa, né? Eu tenho assim muitas referências de pessoas que precisaram de serviços médicos em BH e tiveram o apoio, né, da estrutura que a Jânia Costa oferecia, né, ou através de um parlamentar, ou através da casa dela. Então, você tem uma larga experiência com isso, né? Fala um pouco sobre a sua experiência nessa receptividade, né, de ajuda nessa questão da saúde, tendo BH como base. João, a casa de apoio, na verdade, ela aconteceu da minha ida para Belo Horizonte, quando trabalhando na Assembleia com o deputado lá, Ambrósio, eu ia muito aos hospitais, sempre assim dando atendimento ao pessoal da nossa terra, e eu me encontrava com muitas pessoas em tratamento oncológico, né, dentro do Hospital da Baleia. Ou seja, o carro chegava, aquelas vans que saíam 3 horas da manhã, como sai até hoje, deixa o paciente na porta do hospital, tá? Quando é tipo 8, 8h30 da manhã, esse paciente já está com o seu problema dentro do hospital resolvido e ele fica ali no aguardo até 5, 6 horas da tarde, para que voltem lá e busquem. E ali eu me encontrava com muitas pessoas, assim, muitos inclusive de bastante idade, né? Que foi o que me chamou a atenção. E nessa época até eu peguei essa pessoa e levei ele para dentro da minha casa, que até então não tinha a casa de apoio. E como você vai fazendo aquele tipo de trabalho, que é pega aqui, leva ali para sua casa e tal, e as pessoas ao chegar, a dona Jânia me levou para a casa dela e tal. Aí outras pessoas que estavam nas mesmas condições, dona Jânia, está acontecendo isso e tal, estou em Belo Horizonte, não tenho onde ficar, onde você está? Eu ia, buscava e levava para minha casa. Então, João, eu cheguei durante muito tempo, né, a dormir no chão, num quartinho, dando o meu quarto e enchendo a minha sala de colchões, mas eu não deixava o nosso povo na rua, tá? Até que o deputado, na época, descobriu que eu estava fazendo isso, e aí já não era só pessoas da minha cidade, porque eu ia para o hospital e me comovia ver outras pessoas de outros lugares passando pelas mesmas situações. Isso aí foi uma década quase, né? Você foi bem mais. Recebendo esse pessoal. Ainda faço até hoje, viu? Ainda tem casos até hoje. E aí eu levava para minha casa, foi quando ele me chamou e falou, olha, a partir de hoje você vai arrumar um espaço porque
Nós não vamos deixar mais esse povo do jeito que está. E eu quero que você dê sequência a esse trabalho, mas que você faça bonitinho, tá? Nessa época que você fez isso, você fez com seus custos mesmo, né? Com seus seu estabelecimento. Sim, era tudo meu, porque nem deputado sabia disso. Até que uma colega comentou. Então era uma coisa mesmo, uma doação sua para... João, coração e razão, que é o que as pessoas precisam ter nos dias atuais, tá? Tem ninguém pedindo dinheiro para ninguém. As pessoas estão tão carentes, às vezes, de um cumprimento, de uma palavra amiga. Então, quando você estende a mão numa necessidade da saúde, rapaz, não tem coisa que pague, né? E eu passei por isso em relação à situação do meu pai, e eu, assim, fico muito feliz em poder ser útil. Agora, você nunca usou isso politicamente, não, né? Você nunca fez um marketing disso. Isso era uma coisa que não era comentado, né? Era uma coisa que eu ficava sabendo porque a pessoa foi chegava e comentava. Eu tinha alguém na família que precisou, ficou na casa da Jane e tal. Sim. Então, a notícia, ela chegava para a gente e de muitas formas, mas não tinha nada publicado. Né? E era uma coisa que você fazia com seus recursos, com as suas doações, né? Sim. E aí eu até falei, eu queria falar com você sobre isso, porque recentemente o prefeito Nivaldo abriu uma casa lá e fez uma politicada com isso, né? Chamou os vereadores todos, botou a prefeitura inteira lá em Belo Horizonte para falar, né, dessa casa. Quer dizer, eu acho que é uma coisa de quase caridade, né? O que uma mão faz, a outra não precisa ficar. Eu falei isso. Sabe, não há essa necessidade, até porque, né, hoje eu quero aqui até cumprimentar o senhor prefeito por ter tomado essa atitude, porque isso, inclusive, foi uma solicitação nossa, ainda vereador e presidente da Câmara, e o senhor prefeito vai se lembrar disso. Em 2009 e 2010, fiz um requerimento onde eu solicitei do prefeito a abertura da Casa de Apoio em Belo Horizonte, porque as demandas que saem da nossa cidade para lá, ela é muito grande. Tá? Então costuma muitas das vezes não ter espaço para atender a todos. E na época ficou até dele resolver, nós votamos no orçamento do município, colocando esse gasto para que o município já tivesse aquela verba guardada para se fazer esse tipo de pagamento. Tá? E eu senti muito que nem o Nivaldo na época de 2009, no mandato passado, não conseguiu fazer, como cobrei também do prefeito Elvésio que fizesse, que colocasse a casa de apoio para funcionar, como também não colocou. Então agora, né, nesse mandato de Nivaldo, ele resolveu, e ele até me parou na rua um dia para falar comigo, para me convidar a ir até a inauguração. Eu o cumprimentei, e aí ele falou assim, tô abrindo o Hotel do Povão. Aí eu chamei a atenção dele, falei, prefeito... É dele, né? Ele quer fazer política com o negócio. Hotel do Povão não, não pode prefeito. Brincar com essas coisas, é uma casa de apoio, né? Porque o hotel é onde você se hospeda e tem que pagar por aquilo. Então não, é uma casa de apoio, é muito mais, né, aconchegante e tal. Mas eu parabenizo ao senhor pela iniciativa, muito importante. Eu quero, sabe, João, a esposa de Nivaldo tem feito um trabalho muito interessante, tá? Eu tenho até um contato muito bom com essa pessoa. É uma menina muito séria. Né? Séria naquilo que se propôs. Muito mais séria que o prefeito. Eu falo que essa moça está segurando o senhor prefeito, tá? Porque ela é uma pessoa honesta, é séria na proposta do trabalho dela, né? Então hoje muitas das coisas de atendimentos médicos em Belo Horizonte, eu tenho tido dificuldade de fazer com que o paciente chegue em Belo Horizonte, e aí a gente pega e diz, meu filho, procura a senhora secretária de assistência social, explica a situação que eu tenho certeza que ela vai ajudar. Ela tem colocado o carro dela à disposição para levar o paciente, para não deixá-lo perder a sua consulta, o seu atendimento, coisa que muitas das vezes tem sido negado pela Secretaria de Saúde de São João del Rei, que nunca que tem carro. O secretário, então, me perdoe os senhores que estão me assistindo nesse momento, mas é uma figura que, para mim, acabou. Eu não tenho nem me dirigido mais à pessoa dele, porque eu não gosto de pessoas que enganam, tá? E enganar doente é muito triste. Pode, não pode, não pode. Jânia,
Então, vai dar 1 hora agora de programa. Eu quero agradecer. Nós tentamos fazer isso antes, né? Desencontramos. Por 2 vezes e não graças deu a Deus, certo. Mas agora nós estamos aqui. tinha a hora certa, né? Olha, João, eu, assim, para mim está sendo uma satisfação muito grande. A história é longa, a gente ficaria aqui quase que um dia todo contando muitas das nossas passagens, né? Mas digo a vocês, não abandonei São João del Rei. Eu fui convidada a voltar para a Assembleia Legislativa, continuo fazendo o mesmo trabalho. Hoje eu estou como assessora do deputado Fábio Xerém, que é uma figura também de um coração muito grande. Conheci o Ambrósio Pinto já de idade, e eu hoje conheço um segundo Ambrósio Pinto, mais novo, cheio de gás, pronto para trabalhar. É uma figura aqui da cidade de Lavras, o irmão é prefeito em Lavras, tem me ajudado a ajudar o povo da minha cidade, da região, no máximo que você possa imaginar, tá? Então, continuamos com o nosso trabalho na área da saúde, continuamos a trazer recursos para São João del Rei. Visitei algumas escolas ontem, João. Conseguimos investir agora 50 mil no Rio das Mortes, naquela escola de lá, 50 mil em São Sebastião da Vitória, tá? Para que as crianças tenham realmente aquela condição de ter o seu computador, tá? A aula de música que nós estamos implementando em várias escolas, verbas agora que nós estamos trazendo para a UPA de São João del Rei, uma verba aqui para o Hospital Nossa Senhora das Mercês, para aquisição de medicamento, para que possa atender os pacientes que estão na UPA, que muitas das vezes não conseguem a sua transferência para o hospital ou para a Santa Casa, porque não está tendo medicamento para tratar um paciente que está no leito, tá? Então, assim, é igual eu estou dizendo a você, os nossos colegas vereadores, comecem a priorizar São João del Rei para 2018, tá? Por um outro caminho. Cuidem mais da saúde do nosso povo, porque realmente a situação é precária, ela está difícil. Agora, aquilo que a gente faz com carinho, pode ter certeza, o retorno é muito mais satisfatório do que umas coisas que eu ando vendo hoje em São João del Rei. Chega de asfalto. Cuida da saúde do povo, porque doente não levanta da cama para poder andar no asfalto. Muito obrigado. E nós vamos voltar aqui outras vezes. Tá bom? Tá bom. Não vai faltar assunto.